aluno, olá minha querida aluna do nono ano 1, aqui é a professora Elisângela, professora de língua portuguesa, e vamos à semana 2 do PET, volume 7. Desde já peço desculpa a vocês, meninos, que deve ter um som de fundo que está atrapalhando, porque tem um carro aqui bem perto da minha casa, está com um som muito alto e está fazendo muito barulho. Então, esse fundo, se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo, assim, é um carro que está ali embaixo, ali, que está com o som ligado. Eles acham que todo mundo é obrigado a ouvir a mesma coisa que eles. Mas fazer o quê, né? Então, vamos lá. Na semana 2, nós vamos trabalhar a regência nominal e a regência verbal. Lembrando o que seria uma regência. Quando eu falo regência nominal, eu estou falando diretamente do complemento nominal, e a regência verbal são os complementos que um verbo tem. Eu posso ter o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Ele só precisa de adjunto adverbial, e esse adjunto adverbial vem com preposição. Os verbos transitivos diretos não precisam de preposição, e os verbos transitivos indiretos precisam de preposição. O que são as preposições? As preposições, nós já falamos, né, no 8º ano. A preposição nós temos as 18 principais, né? A ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, trás. Então, já falamos aí no 8º ano. Então, uma palavra, um nome, né? Por exemplo, um substantivo abstrato, né? Tenho medo. Quem tem medo de alguma coisa, certo? Quem tem respeito a. Então, quem gosta de. Então, é isso que se chama a regência nominal e a regência verbal. O nome e o verbo são o termo regente, e o complemento é o termo regido. Então, aqui nós temos as atividades, né? Leia o texto do poeta Manuel de Barros. Vocês vão ler o texto, não vou ler para não ficar muito grande. Responda as questões a seguir. Não ficar muito grande o vídeo, tá? A videoaula. O narrador recorda um fato engraçado da sua infância. A avó dizer aos amigos que ele tinha voltado de ateu do Rio de Janeiro. O que se esperava que a avó dissesse na ocasião, como ele tinha estudado fora, então esperava-se, né, provavelmente que ele tivesse falado assim, ele se formou no Rio de Janeiro, ele é um grande profissional, um doutor, né? O narrador compara a forma voltar de ateu, a expressão fantasiado de palhaço no carnaval. Que sentido diferente ganha a frase da avó com o emprego da preposição? Primeira coisa, o verbo voltar, ele é intransitivo, então ele não precisa de complemento. Nesse caso aqui, a avó, né, ela usou o verbo transitivo, o verbo intransitivo, né, desculpe, como um verbo intransitivo. Então, ela colocou a preposição de que não era necessária. Então, observe que a preposição dá a impressão de estar fantasiado de alguma coisa, né? Voltar de ateu, voltar fantasiado de. C. Portanto, a frase minha avó entendia de regências verbais é dita pelo narrador de modo sério ou de modo irônico. A dica, observe que o autor usa de ironia. D. Na frase, aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que a brincar com elas, o narrador empregou o verbo brincar como transitivo indireto, regendo a preposição de. Que outra preposição esse verbo pode regir? Então, justifique sua resposta com um exemplo. A dica, observe que o verbo brincar empregado como transitivo indireto pode ser usado com a preposição com, ou seja, em companhia de alguém. Exemplo, Carlos brincou com seu irmão mais novo. E, na frase, por depois, ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. O narrador poderia ter dispensado a preposição por. Entretanto, que sentido essa preposição acrescenta ao enunciado no contexto? A dica, observe que
o por pode ser substituído aqui por depois, né? Tem um depois aqui. Ou seja, vai indicar um tempo, né? Indicar tempo. F. Na frase cantada pelo vaqueiro, ai morena, não me escreve que eu não sei a ler. Por que o narrador estranha o emprego da preposição a? Dica, observe que o verbo saber, né, onde está eu não sei, né, é transitivo direto, não existe preposição alguma e ele emprega como um transitivo indireto, ele usa a preposição a. G. Levante hipóteses. Por que na visão do narrador a preposição a aumenta a solidão do vaqueiro? Aqui a resposta ela é pessoal, certo? Então a gente pode dizer que quando ele fala não sei, a ler, né? Parece que vai se prolongando. Então é como se fosse algo que vai perpetuando. Então teria mais ou menos esse sentido. Aqui, 3. Após ler a informação a respeito da sintaxe de regência, enumere em seu caderno pelo menos 3 situações do cotidiano em que essas regras são obedecidas. Então, vocês vão ler, né, o que está aqui desse lado aqui, né, alguns usos, e depois vou enumerar. Eu posso dar um exemplo de verbos. Por exemplo, o verbo namorar, né? Quando a gente fala assim, fulano namora com fulano. Está errado, certo? Fulano namora a fulano. Né? Quando fala namora com, parece que é na companhia. Na verdade, namora a pessoa. E o verbo assistir também, no sentido, quando ele tem o sentido de ver, ele exige uma preposição. Então, eu falo que eu assisti ao filme. Então, no nosso dia a dia, a maioria fala assistir o filme. E assim, tantos outros. Vocês podem pesquisar também na internet para ter uma ideia, né? Então, aqui nós temos a explicação de regência e a relação de dependências. Vão ler. Aqui também tem mais explicação, tem sobre a crase. Eu vou gravar na próxima semana só falando sobre crase, tá? Assim que realizar as atividades, já pode enviar, não deixe acumular, não deixe de enviar as atividades anteriores ainda não enviadas e também as cartas do PET 300. Não esquecer que estamos terminando o ano e a gente só aceita até o dia 22, né? Para não ter que ficar mexendo com nada durante o recesso, né? Do Natal e do Ano Novo. Um abraço, uma semana de sucesso para vocês. Professora Elisângela, até a próxima.